Sabe aquela sobremesa de confeitaria que é pura arquitetura? Duas camadas super finas, crocantes, de massa folhada, e no meio, um recheio de creme de baunilha que, sei lá, desafia a gravidade. É altíssimo, quase 10 centímetros, leve, aerado, coberto só com aquele véu de açúcar de confeiteiro. Esse é o kremes, um ícone húngaro. Mas o mais maluco é que essa sobremesa, com toda essa sofisticação, tem uma história de mais de 400 anos. E a versão original, nossa, não tinha absolutamente nada a ver com isso. A nossa análise de hoje mergulha justamente nessa jornada. Com base num artigo histórico bem detalhado da Wikipédia húngara e também em duas receitas atuais, a gente vai desvendar como o Cremers foi de uma torta de frutas, lá do século XVI, até essa maravilha moderna. Quais foram os pulos do gato técnicos que aconteceram no caminho e, claro, como se faz essa sobremesa hoje em dia. Ok, vamos começar essa viagem no tempo. Ponto de partida. Final do século XVI. A primeira vez que o nome aparece num livro é numa obra chamada Sakatstu du Monde, que seria algo como A Ciência da Culinária. Só que a receita ali era uma torta de morango e amora. O creme era super simples, feito com natas e um único ovo, espalhado na massa e coberto com fruta. Basicamente, uma torta de frutas. O mais legal disso é ver como as receitas não são uma coisa fixa, né? O nome ou a ideia de um creme continua, mas o que está dentro do prato muda completamente com o tempo. A culinária é viva, ela vai se adaptando aos ingredientes, às novas técnicas, ao gosto das pessoas. Aquele cremes do século XVI e o de hoje são parentes muito, muito distantes. Exatamente. E se essa era a versão original, como é que a gente chegou naquela torre de creme? A grande virada acontece no século XIX, um período em que a confeitaria europeia estava borbulhando de ideias novas. As fontes que a gente tem apontam para um livro de 1840, de um confeiteiro chamado Istvan Tifra. Ele apresenta uma receita que é considerada o ancestral direto do cremache moderno, o vanilhas pasteton, o patê de baunilha. E a técnica dele já era um passo enorme. Ele cozinhava um creme de confeiteiro clássico, com natas, farinha para engrossar, gema, baunilha, açúcar. Mas o detalhe é o seguinte: ele colocava esse creme cru entre duas folhas de massa folhada também crua e assava tudo junto. Peraí, ele assava o recheio líquido junto com a massa. Imagina a textura disso. Não seria nada leve e aerado. O creme ia cozinhar lentamente dentro da massa, como um pudim assado, sabe? A massa folhada ia absorver a umidade, ficaria mais macia por dentro, crocante por fora. Devia ser delicioso, mas era outra sobremesa, bem mais densa, mais rústica. Totalmente. E a busca por essa leveza, essa textura de nuvem, começa para valer no finalzinho do século XIX, com uma mulher chamada Agnes Ilai. A receita dela é o verdadeiro ponto de virada. Ela ainda usava o método de assar o creme junto com a massa crua, mas o creme dela tinha um segredo. A base era parecida: natas, açúcar, baunilha, farinha, sal e 6 gemas de ovo. Mas a grande sacada vinha no final. Com o creme pronto e quente, ela incorporava com todo o cuidado do mundo as claras batidas em neve. Ah, e sim, essa é a inovação que muda o jogo completamente. A adição das claras em neve transforma um creme de confeiteiro denso, um custard, em algo muito mais leve, quase uma mousse de baunilha que cozinha e cresce dentro da massa. É como se ela criasse um soufflé contido entre as duas camadas de massa folhada. O vapor gerado pelas claras durante o cozimento é o que cria essa estrutura super aerada. É aqui que nasce a identidade do cremoso moderno. E ela ainda dava um toque final. Antes de ir para o forno, pincelava a massa de cima com um ovo e polvilhava açúcar de confeiteiro, para criar uma casquinha brilhante. Com essa receita, o DNA do doce que a gente conhece hoje estava basicamente formado. Mas ainda faltavam alguns ajustes importantes. Chegamos na virada para o século XX. O cremes já era popular, mas ainda não tinha um padrão. Cada confeiteiro fazia de um jeito. E um livro de 1905 de um cara chamado Gesa Kugler mostra bem essa transição. O livro dele trazia 2 receitas. Uma delas ainda seguia o método antigo, de assar o creme com a massa crua, mas a outra receita já era muito parecida com a de hoje.
O creme, que também levado às claras em neve, era espalhado entre duas folhas de massa que já tinham sido assadas separadamente, e o detalhe mais genial: a folha de massa de cima era pré-cortada em quadrados antes de ser colocada sobre o creme. E essa mudança de assar a massa antes parece pequena, mas resolve um problema gigantesco. E vamos ser sinceras, quem nunca tentou cortar 1.000 folhas e acabou com o creme espirrando para todo lado e a massa virando uma farofa? Com certeza. Fica parecendo que o doce explodiu no prato. É impossível fazer uma fatia bonita. Então essa ideia de pré-cortar a folha de cima é brilhante. Peraí, então a parte mais chata, que é servir a sobremesa sem fazer uma bagunça, acabou mudando o jeito de fazer o doce. Não foi o sabor, foi a logística. Exatamente. É a praticidade ditando a técnica. É uma solução de confeiteiro profissional, de quem precisa servir dezenas de fatias perfeitas por dia. A apresentação, a forma de servir, começou a moldar o método de preparo. É um insight fascinante sobre como a culinária evolui. Demais. A partir daí, o caminho estava traçado. As fontes citam mais duas pequenas, mas importantes mudanças. Em 1932, a receita de um autor chamado Elek Magyar já era descrita como a que se via nas confeitarias da época, e em 1935, a empresa Dr. Oetker popularizou o uso de pó para pudim de baunilha no lugar da farinha para engrossar o creme. E a entrada do pó de pudim é a cara do século XX. É a busca pela conveniência e principalmente pela consistência. O pó de pudim, que é basicamente amido de milho com sabor e corante, dá um resultado muito mais previsível que a farinha. Isso não só facilitou a vida do confeiteiro profissional, mas também tornou a receita acessível para qualquer pessoa fazer em casa, ajudando a criar uma versão padrão que todo mundo conhecia. Ok, a gente viu toda essa evolução, do creme denso para o soufflé, da massa crua para assada, mas se alguém quisesse fazer isso em casa hoje, o que mudou? Como é a receita que a gente encontra por aí? Vamos analisar as que temos aqui. Primeiro a massa, a testa. Os ingredientes são 250 gramas de farinha, 125 de margarina, uma gema, 100 ml de teijo, que é um tipo de creme de leite azedo, e sal. O processo é bem direto. Amassa tudo, deixa descansar na geladeira e depois abre duas folhas bem fininhas. Aí é forno bem quente, uns 200 graus, por 10 minutos. Uma das fontes até brinca, dizendo que a massa fica muito borbulhante, cheia de bolhas, mas que não é para se assustar, é assim mesmo. E claro, reforça a dica de ouro, pré-cortar uma das folhas antes de assar. Essa massa é um tipo de massa folhada rápida. O creme azedo não tá aí por acaso. A acidez dele ajuda a amaciar o glúten da farinha, o que resulta numa massa mais tenra, que quebra fácil na boca, e as bolhas são o segredo da crocância, né? É o vapor de água da massa se expandindo com calor e criando todas aquelas camadinhas. Agora, a parte principal, o creme. O creme. E aqui, os números são de cair o queixo. A receita pede 4 pacotes de pó para pudim de baunilha, açúcar de baunilha, 350 gramas de açúcar, 9 claras de ovo e 1 litro de água. Água? Nossa, essa eu não esperava. 1 litro de água. Minha primeira reação é achar que o creme vai ficar sem graça, sem a cremosidade e a gordura do leite ou das natas das receitas antigas. Pois é, também achei estranho. Qual a lógica por trás disso? Pensando bem, faz todo sentido dentro dessa evolução que a gente viu. O objetivo aqui é a leveza máxima. Usar água em vez de laticínios tem duas vantagens. Primeiro, sem a gordura do leite, o creme fica ainda mais leve, mais etéreo. E segundo, sem o sabor do laticínio para competir, o gosto da baunilha fica muito mais puro, mais nítido, mais limpo. É uma escolha radical, mas que busca levar a textura e o sabor a um extremo de delicadeza. Faz sentido. E o preparo desse creme é quase uma coreografia. São duas coisas acontecendo ao mesmo tempo. De um lado, você faz a base de pudim. Mistura o pó, os açúcares e o litro de água e leva ao fogo para engrossar. A autora da receita até comenta com bom humor que dá para fazer em fogo alto se você for impaciente como ela. Enquanto isso, do outro lado, acontece a mágica do merengue.
As 9 claras são batidas com o resto do açúcar em banho-maria sobre uma panela com água fervendo até formar um merengue super firme e brilhante. Essa técnica do banho-maria tem nome. É o merengue suíço. É um método mais refinado. O calor do vapor cozinha as claras enquanto elas batem, o que faz duas coisas. Dissolve completamente o açúcar, deixando o merengue lisinho, sem grãos, e pasteuriza as claras. O resultado é um merengue muito mais estável e seguro que não vai desmontar. É uma técnica de confeitaria profissional que foi parar na cozinha de casa. E agora vem um momento crucial, a montagem. Com a base de pudim ainda quente e o merengue suíço também quente, você incorpora o merengue na base. A receita manda cozinhar tudo junto por mais uns 3 minutinhos. Aí você pega esse creme gigantesco que cresceu absurdamente e espalha ele quente sobre a primeira folha de massa. Coloca a segunda folha, a pré-cortada, por cima com cuidado. Para finalizar, cobre com um pano de prato seco e deixe esfriar completamente. A dica do pano seco é para evitar que o vapor condense e amoleça a massa de cima. Depois de frio, é só polvilhar com açúcar de confeiteiro e a sobremesa está pronta. E o resultado, segundo a fonte, é um creme que fica firme como um soldado, que não escorre nada na hora de cortar. Tudo isso graças à combinação da estrutura do amido do pudim com a estabilidade do merengue suíço. A receita diz que a versão caseira fica com uns 5 ou 6 centímetros de altura, enquanto nas confeitarias pode chegar a 10. E que é um ótimo jeito de usar aquelas claras que sobram de outras receitas, como o quindim ou fios de ovos. Juntando todas as peças, a jornada do cremes é impressionante. A gente saiu de uma torta de frutas rústica do século XVI, passou por um creme denso que era assado junto com a massa e chegou nessa estrutura super técnica e aerada. As grandes viradas foram a invenção do creme de baunilha, cozido, a adição genial das claras em neve e a solução prática de assar e cortar a massa separadamente. É uma ótima forma de resumir. A história do cremes é um resumo da história da confeitaria. Ela mostra como o paladar foi mudando, buscando texturas mais leves. Mostra a influência de outras culturas, como a francesa, com suas técnicas de mousses e merengues. E mostra o impacto da tecnologia do século XX, com produtos como o pó de pudim. O que eu acho mais curioso é que, apesar de todas essas técnicas importadas, a sobremesa continua sendo vista como algo unicamente húngaro. A identidade dela é mais forte que as técnicas que ela pegou emprestado. E para a gente terminar, fica uma reflexão. As fontes mostram uma busca incansável por um creme cada vez mais leve, a ponto da receita moderna que a gente viu abandonar completamente os laticínios e usar água. Isso nos leva a pensar, como a escolha de um simples líquido, água, leite ou natas, pode mudar não só o sabor, mas a identidade inteira de uma sobremesa. Em que momento uma receita se transforma tanto que, mesmo mantendo o nome, ela se torna algo completamente novo?